Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 4. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Gálatas, capítulo 4. No versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Quantos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és mais escravos, porém filhos, e sendo filhos também, herdeiros de Deus. Amém? Eu quero que você nesse momento ore por mim, para que Deus venha falar através da minha vida, nessa noite, nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, estenda sua mão para cá, querido. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra, e queremos te pedir, Pai, nessa noite tão especial, nessa data que para nós, na nossa cultura, é especial, que o Senhor possa estar derramando do Teu Espírito nesse lugar, que venha fluir sobre nós o Teu Espírito. Derrama hoje, Pai, uma unção nova sobre a Tua igreja, e que o Senhor possa estar me usando como um canal, como um porta-voz do Senhor nesse lugar. Eu não tenho nada a oferecer à Tua igreja, senão aquilo que eu receber do Senhor. Então vem agora, Pai, faz a Tua obra, faz o Teu querer, realiza a Tua vontade, fala em cada coração nessa noite, que cada coração seja uma terra frutífera, Pai, uma terra fértil, para que o Senhor venha plantar a Tua semente, que é a palavra, e que essa palavra venha dar muitos frutos para a eternidade. Deus, em nome de Jesus, realiza a Tua obra, o Teu querer e a Tua vontade nesse lugar, agora, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez por essa palavra, aleluia, glória a Deus. É Natal. Para nós, né, a nossa cultura, tradição, praticamente o mundo inteiro comemora o Natal, nessa data de 25 de dezembro, apesar de que nós sabemos que Jesus não nasceu nessa data, né, a Bíblia não é clara quanto à data do nascimento de Jesus, porque não é da cultura judaica celebrar nascimento, mas devido a fatos históricos, políticos e muita coisa que aconteceu, os governadores da época acharam por bem colocar o 25 de dezembro como data de comemoração do nascimento de Jesus, mas isso não importa. A data não importa. Importa que Jesus nasceu. Importa que a promessa se cumpriu. Importa que o Messias de Deus veio à terra e se fez carne e habitou entre nós, assim como diz João. Porque no princípio era o verbo, João 1, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o verbo fez parte de toda a criação, e tudo que se criou foi criado por Ele, nele e através dele. E o verbo, no versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é o Natal. Mas em tudo havia um propósito. Jesus não veio à terra somente por vir. Eu quero experimentar, eu vou tirar um período da minha vida e eu vou experimentar o que é viver no plano físico, viver como homem na terra. Não foi isso. Não foi por isso que Jesus veio, para tirar um tempo, como diz, os artistas costumam falar, né? Vou tirar um ano sabático, e eu vou viajar, e eu vou conhecer muito lugar e tal. Isso é coisa de gente que tem grana, né? Não era essa a intenção de Jesus. Jesus não veio à terra para tirar 33 anos de um período sabático. Jesus veio aqui para cumprir um propósito
Um propósito que foi estabelecido desde a criação do mundo. Lá no Jardim do Éden já foi estabelecido esse plano de Deus para que Jesus viesse à terra. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, eles tinham tudo o que precisavam, tudo em abundância, eles tinham tudo, mais do que precisavam. E além de tudo que um homem precisa, que uma mulher precisa, eles tinham a amizade de Deus. Deus era amigo. Todos os dias o amigo vinha visitar Adão e Eva no paraíso e vinha conversar com Adão. Adão, o que você fez hoje? Como é que foi seu dia? O amigo. Mas eles queriam apenas a única coisa que não podia tocar. Uma coisa só. Aquilo eles queriam. E eles caíram e pecaram e foram destituídos daquela maravilha toda do Jardim do Éden. E naquele momento assim, Deus vai e Ele determina a consequência do pecado, porque o pecado gera consequência na nossa vida, seja ele qual for, seja em que tempo for, sempre vai gerar uma consequência. Tá? São as coisas boas que nos tiram da presença do Senhor, não são as coisas ruins. As coisas ruins, elas nos aproximam do Senhor. Quando vem a crise, quando vem a enfermidade, quando vem a dificuldade financeira, quando vem a perseguição, isso nos aproxima de Deus. A gente lembra que precisa de Deus. A gente corre para Deus, a gente liga para a pessoa que a gente conhece, ora por mim, porque eu estou passando pela prova. Não é assim? Ou é só comigo? Será que é só lá em Macaé que funciona assim? Volta e meia a gente recebe uma ligação, ora por mim aí que o negócio está feio para o meu lado. Porque as coisas difíceis da vida, elas nos aproximam do Senhor. Mas as coisas boas nos afastam. O dinheiro sobrando, né? Eu já vi gente que se afastou do Senhor porque conseguiu comprar um carro novo, né? E deixou de ir para a igreja, passou a passear porque estava prosperando. Então, por isso muita gente não prospera. Então, as coisas boas acabam nos afastando do Senhor se a gente não colocar o Senhor em primeiro lugar. E naquele momento ali, eles acharam aquela coisa muito boa e aquilo afastou eles do Senhor. E Deus, quando dá aquela consequência, distribui ali as consequências daquele pecado, daquela traição. O Senhor fala com a mulher: você agora, você vai parir com dor, tá? Você agora vai sentir muita dor para ter filho, né? Então essa foi a consequência do pecado da mulher. O homem, agora você tem que trabalhar, né? Então quando alguém perguntar aí quem foi que inventou o trabalho, foi Deus, por causa do pecado. Então o homem tem que trabalhar, né? Tem que plantar para poder colher, para poder se alimentar, sustentar a sua casa, a sua família. Essa é a consequência do pecado do homem. E a serpente, né, rastejar sobre o teu ventre, porque você vai ser considerado agora a pior de todas as espécies, de todos os animais e tal. Aquela foi a consequência. Mas Deus, naquele momento, Ele fala com a mulher e com a serpente. Fala com a mulher: a tua descendência lhe ferirá a cabeça da serpente, e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Naquele momento estava estabelecido o plano de Deus para a salvação do homem, para a recuperação do homem. Ali já estava falando de Jesus, o descendente da mulher, que viria à terra para esmagar a cabeça da serpente. É Natal. Então Jesus veio para cumprir essa promessa, e para cumprir muitas outras promessas, porque todo o Antigo Testamento, ele aponta para Jesus, e aponta para o sacrifício da cruz. Como Abraão, quando está lá no Monte Carmelo, lá para executar o seu filho, ele vai, aquilo é um ato profético sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre a morte do Senhor Jesus. O seu filho não precisa morrer, eis aí o Cordeiro de Deus. Eu gosto muito dessa passagem, eu gosto muito disso, porque eu vejo o plano de Deus, né? Aquilo que nós vimos se cumprindo, que nós temos hoje registrado nas Escrituras. Jesus não é como o mundo pensa, né? Ontem nós, antes de sairmos lá de Macaé, a gente já chegou no posto para abastecer o carro, já tinha um monte de gente bêbado, né? Pessoa bêbada já dirigindo, passando vergonha no posto, mulher levantando vestido, e 4 horas da tarde, porque é Natal, não sabe nem do que se trata, não sabe nem o que significa Natal. Sabe, queridos, é muito além até do que nós conseguimos mensurar, porque Natal não é presente, Natal não é comida, não é bebida, isso é cultura.
Isso é cultura romana inserida dentro da igreja. Porque quando foi estabelecida a primeira igreja, o imperador romano, o imperador Constantino, que teve lá a sua pseudo-conversão, era um político nato, um cara inteligente, ele achou uma forma de agradar, de trazer o povo para ele. E ele começou a pegar várias linhas religiosas, e ele começou a juntar um monte de coisa para querer trazer o povo a favor dele, porque a igreja do Senhor era perseguida. A igreja dos apóstolos era perseguida, era capturada, era condenada à morte. Muitos eram crucificados, muitos eram lançados dentro dos anfiteatros para serem devorados por feras. Aí o imperador foi e teve aquela conversão. Acabou a perseguição da igreja. A igreja dos apóstolos parou de ser perseguida, mas ela também parou de crescer. Porque no momento que o cristão era fritado em óleo, literalmente dentro dos anfiteatros, muitos se convertiam nas arquibancadas, assistindo aquelas cenas de horror, e o crente morrendo e dando glória a Deus, muitos se convertiam. Mas nesse momento, a partir do momento que o imperador se converteu e tornou o cristianismo a religião oficial, a igreja parou de crescer. E houve uma grande influência, a influência romana dentro da igreja. Por isso, a primeira igreja, a igreja dos apóstolos, chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus é judeu, veio como judeu. A igreja nasceu, o cristianismo nasceu em Israel. Mas a igreja é Católica Apostólica Romana, a igreja dos apóstolos, sendo dirigida, sendo administrada por Roma. Por uma pessoa que nunca havia tido contato com o evangelho. Entenda só, imagina aqui a nossa igreja, nós temos um pastor com muitos anos de experiência, uma pastora com muitos anos de experiência. Imagina se eles simplesmente se retiram e pegam alguém que acabou de sair de uma faculdade de administração e coloca aqui para cuidar da igreja. O que vai acontecer com essa igreja? Foi isso que aconteceu com a igreja dos apóstolos. Porque aquele imperador, ele passou a ser o imperador da igreja. Ele passou a ser o líder maior da igreja, a maior autoridade sobre a igreja. E a igreja parou de crescer. E a igreja esfriou. E houve um grande período de esfriamento na igreja do Senhor. Por isso, esse imperador resolveu comemorar o nascimento de Jesus na data de 25 de dezembro. Porque já havia uma grande festa nessa data de 25 de dezembro. E as características dessa festa eram muita comida, muita bebida, muita confraternização. Então trouxe também o nascimento de... já que a gente já tem essa grande festa, finalzinho do ano, vamos comemorar também o nascimento de Jesus. E vamos pegar outras coisas, outras religiosidades que não cabe a gente falar agora aqui, e vamos juntar tudo e vai ser o Natal. Por isso é 25 de dezembro. Mas isso não faz diferença, não tem problema a gente comemorar no 25 de dezembro. O importante é celebrar Jesus e dar a Ele a honra que é devida. Porque Jesus veio, como eu estava falando, para cumprir um propósito. E o propósito do Senhor nessa terra, o propósito do Senhor aqui, foi para gerar em nós vida. E o Senhor diz: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Em outro momento Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, vocês vão ter vida abundante e pontualmente vai ter algumas aflições. Só que por não conhecer Jesus e por não conhecer o Evangelho da cruz, muitas vezes nós vivemos períodos de tribulação e pontualmente alguns momentos de paz. Existem muitas pessoas vivendo assim. Vive a luta, vive a tribulação, vive a vergonha, vive a decepção o tempo todo, mas não vive a paz, não vive a vida em abundância porque não conhece Jesus, que veio para trazer vida, que veio para trazer a vida em abundância. Mas como nós lemos aqui em Gálatas, no capítulo 4, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que significa essa plenitude do tempo? No final do Antigo Testamento,
quando chega lá Malaquias, as últimas palavras do livro de Malaquias é: eis que envio o meu anjo diante de vós para preparar o caminho. De Malaquias até a vinda de João Batista, que foi o predecessor do Senhor Jesus, passaram-se 400 anos. 400 anos em que não houve profeta na terra. É o chamado silêncio profético, período intertestamentário. E durante esses 400 anos, o Senhor estava preparando o mundo para receber Jesus. Dentro desse período veio Alexandre o Grande, que foi um homem que não teve nenhum contato com o Senhor, que não conheceu a Deus, que não professava Deus, provavelmente nem acreditava em Deus, mas ele foi usado por Deus. Porque Alexandre o Grande, ele conquistou 80% do mundo civilizado, e todo lugar que era conquistado por Alexandre, que era grego, ele estabelecia as Alexandrias e estabelecia o idioma grego. Ou seja, quando Alexandre morreu, o mundo todo falava grego. Todo o mundo civilizado falava grego. Um idioma universal. O grego se tornou um idioma universal. Depois de Alexandre o Grande veio o Império Romano, que dominou o mundo todo. E o Império Romano, ele não estabeleceu um novo idioma, porque o mundo já falava o grego como um idioma, uma língua oficial, uma língua universal. Mas o Império Romano começou a fazer muitas obras. O Império Romano começou a abrir estradas e começou a conquistar novos lugares e trazendo modernidade. Ou seja, quando o Império Romano assumiu Israel, dominou Israel, construiu um porto, construiu muitas estradas, foi abrindo, reformou o templo. O rei Herodes o Grande, ele reformou o templo de Jerusalém, o templo que foi reconstruído após o exílio babilônico, que era humilde, que era pobre, que quando foi inaugurado, muitos choravam por causa da pobreza, que nem se comparava ao templo de Salomão, mas veio o Herodes o Grande e ele reformou esse templo, uma obra que durou 40 anos, com milhares de trabalhadores trabalhando ali o tempo todo, e ele colocou muita riqueza no templo. O templo se tornou uma das maiores maravilhas do mundo moderno, daquela época, do mundo conhecido, e construiu aquele porto que facilitava a entrada e saída de mercadorias e trouxe prosperidade. O Império Romano, apesar da exploração, apesar, dos impostos, ele trouxe modernidade, trouxe prosperidade. Ou seja, nós tínhamos ali um idioma universal que facilitaria a pregação, a propagação do Evangelho. Tínhamos estradas, tínhamos navios chegando e saindo de Jerusalém, da Judéia Marítima, porto de Judéia Marítima. Então isso tudo facilitaria as viagens, facilitaria a comunicação entre povos. Tanto é que nós vemos passagens aqui de pessoas da Etiópia estudando a palavra. Quando Tiago teve ali, aquele contato com aquele homem, aquele etíope, havia uma facilidade de comunicação. O mundo foi preparado para a chegada do Senhor Jesus. E por isso que Paulo fala aqui: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Passaram esses 400 anos de preparação do mundo e Deus envia o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Precisamos considerar algumas coisas aqui. Primeiramente, quem era esse Herodes? A Bíblia fala de 4 Herodes. O Novo Testamento se refere a 4 Herodes. O primeiro, que era esse aqui, Herodes o Grande. Esse homem foi um homem que a sua história é uma história assim de extremos. Ele foi um grande construtor, como eu falei, construiu o porto, reformou lá o templo e abriu muitas estradas. Ele fez muitas obras
obras o tempo todo, todos os seus 40 anos de governo foram com obras, muitas obras. Mas esse homem, ele era totalmente aficionado pelo poder. O poder que ele tinha, que ele era rei, não poderia ser ameaçado por ninguém. Porque quem entrava no caminho de Herodes, ele matava. E qualquer um que pudesse, talvez no futuro, trazer alguma ameaça para o seu reinado, para o seu trono, ele matava. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu, porque ele era amigo do imperador César Augusto, o imperador romano, Herodes também era romano. Quando ele assumiu o reinado sobre Israel, ele mandou matar 35 membros do Sinédrio, que era composto por 71, ou seja, a metade do Sinédrio ele mandou matar, para mostrar que era ele que manda, que todo mundo tinha que temer a ele. Ele matou também outros que eram concorrentes dele para ser rei sobre Israel. Mandou matar. Umas 30 pessoas mais ou menos. Ele foi casado 10 vezes. E ele foi casado com uma mulher chamada Mariana. E quando o imperador César Augusto soube das atrocidades dele, mandou chamar ele lá. Mandou chamar ele em Roma para prestar alguns esclarecimentos. Ele, sabendo que ia ficar muito tempo fora, com medo da mulher trair ele, mandou matar a mulher. Foi embora solteiro. Aí ele, para poder aplacar a situação dele com o imperador César Augusto, ele pegou os 2 filhos dele e mandou para Roma, para estudar lá, para se formarem lá. 2 filhos jovens dele. Uma irmã dele chamada Salomé falou assim: quando seus filhos voltarem, eles vão tomar o seu lugar, porque eles vão vir muito mais preparados do que você, porque eles estão se formando em Roma. Ele não pensou 2 vezes e mandou matar os 2 filhos. Esse homem, aí você consegue imaginar, imagina esse homem, esse tirano, recebendo no palácio dele alguns magos. Quando a Bíblia fala magos, está se referindo, estudos revelam isso, né? Como estudiosos, astrólogos, estudiosos dos astros. Não eram magos de magia, mas estudiosos dos astros. Tanto é que eles observaram uma estrela. E quando ele recebe esses homens, os caras chegam para ele e falam: eu estou procurando o menino que nasceu, que vai se sentar no trono do rei. Imagina só, um homem que mandou matar os próprios filhos porque pensou que talvez eles pudessem um dia tomar o seu lugar. Aí chega alguém, bate na porta dele e fala: eu quero saber quem é o menino que vai ser o rei. Imagina só. Na mesma hora ele mandou convocar, vamos ler aqui. Vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorar. O versículo 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Porque toda Jerusalém sabia da promessa de que o Messias viria para libertar o povo. Toda Jerusalém conhecia a profecia e toda Jerusalém conhecia o Herodes. E sabia da sua loucura pelo poder. Por isso ele se alarmou, mas também toda Jerusalém. Continuando. Então, convocando todos os principais, olha o que ele fez imediatamente. Convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Todos os sacerdotes e escribas. Naquele tempo, os sacerdotes já era mais um cargo político do que um cargo religioso. Né? Já havia ali uma situação muito fria em relação a adorar a Deus. Então ele manda convocar todos e fala: eu quero saber o que as Escrituras dizem sobre esse tal menino. Quando foi que ele nasceu e onde ele nasceu? Eu quero saber porque eu também quero adorar. Olha só, imagina, né? Então, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Versículo 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, isso é a explicação
que os estudiosos da palavra estavam dando a ele. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então eles deram a Herodes a direção e mostraram também o que dizia a palavra. Qual era a profecia que falava que haveria de nascer um menino especial. Com isto Herodes, versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Porque a nossa cultura, a cultura do mundo todo, diz que eles chegaram e encontraram o menino na manjedoura, não é isso? Eram 3 reis magos, encontraram o menino na manjedoura e ofereceram ali ouro, incenso e mirra. Só que a palavra não diz quantos eram e nem diz que eram reis. Uns magos que vieram do Oriente. Acontece que quando o menino Jesus nasceu, a tal estrela apareceu para eles lá no Oriente. E eles viajaram milhares de quilômetros, a pé ou de camelo, seja lá como tenha sido. Então isso durou muito tempo, essa viagem. E eles vieram. Acontece que eles não eram judeus, eles não eram conhecedores da Torá, como os judeus eram gentios, estrangeiros, não tinham sangue judeu, não eram descendentes de Jacó. Eles eram gentios, assim como nós. Só que, de alguma forma, o Senhor já havia se revelado a eles. De alguma forma, eles sabiam da existência de Deus, eles sabiam que havia ali uma coisa interessante, diferente estava acontecendo. Então, quando eles viram a estrela, eles seguiram para Jerusalém. A estrela não guiou eles, como a história fala, né? A cultura fala que a estrela veio guiando eles. Não, ela apareceu e eles vieram. E quando diz a palavra que quando eles chegaram, que tiveram esse contato com Herodes, e eles saíram dali com uma missão. O rei ordena, vai lá, e depois vocês vêm aqui e me falam onde eu encontro esse menino, porque eu também quero adorar ele. E eles sendo revelados em sonho para seguir outro caminho. O Senhor falou com eles para seguir outro caminho. Quando eles saíram do palácio do Herodes, a estrela apareceu novamente para eles. E guiou eles até a casa onde estava o menino. Só que provavelmente o menino já tinha quase uns 2 anos de idade, porque a viagem deles durou muito tempo. E diz a palavra que quando eles chegaram, encontraram o menino com sua mãe e com José, e eles adoraram ao menino. Eles não adoraram a mãe, eles não adoraram nenhuma outra pessoa, eles adoraram o menino, com 3 presentes, 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Olha como Deus já havia se revelado a esses homens, porque eles adoraram ao menino com ouro. Ouro é um presente dos reis, é o presente da realeza, é reconhecer a realeza, é o ouro. Incenso é um presente para Deus. Incenso é que os sacerdotes ofereciam dentro dos templos, na hora dos sacrifícios. Queimar incenso é o presente para Deus. E a mirra era o perfume usado para embalsamar. Ou seja, aquele menino já estava predestinado. Nasceu para ser rei de um reino espiritual, não de um reino terrestre. Era Deus acima de tudo, o Deus que se fez carne e que habitou entre nós, o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas também já estava com a sua morte predestinada, porque esse foi o propósito do Senhor. Ele veio não para viver, mas para morrer por mim e por você, para morrer para nos dar vida, para morrer para gerar em nós a salvação. Esse foi o propósito do nascimento do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele vem e ele começa a realizar, cumprir todo o propósito.
Mas uma coisa que eu acho assim, muito, muito forte. Abra comigo em João. Só um minuto, queridos. Aleluia. Olha o que o Senhor fala em João, capítulo 16, verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Se pedirmos em nome dEle, nós receberemos. Se pedirmos em nome dEle, receberemos. Nós esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos disso. Certa vez, quando o amigo de Jesus, chamado Lázaro, adoeceu, as irmãs de Lázaro, que eram muito chegados a Jesus, aquela família era muito chegada a Jesus, Maria e Marta, foi Maria, aquela mulher que quebrou um vaso de alabastro e derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Nós conhecemos essa passagem, ela era a irmã de Lázaro. Diz a palavra que quando Lázaro adoeceu, mandaram chamar Jesus, e Jesus caminhou para lá, mas caminhou lentamente, fazendo a obra, realizando milagres. Diz a palavra que quando Jesus chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, Marta, lamentando, ela vem encontrar com Jesus antes de Jesus entrar na aldeia, e ela vem falar com Jesus: mestre, se tu tivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala com ela: mas Marta, seu irmão há de ressurgir. E ela fala: eu sei, no último dia, quando os mortos ressuscitarem, ele vai ressuscitar também. Aí Jesus fala para ela assim, algo que me marca. Ele fala para ela: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não estava falando aquilo para o Lázaro que estava morto, Jesus estava falando aquilo para ela, que estava viva ali diante dele, porque muitas vezes nós estamos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. Aqueles homens ali que deram a informação para o rei Herodes, eles estavam mortos espiritualmente, porque eles se mostraram indiferentes. Percebe a diferença? Aqueles homens, aqueles magos saíram do Oriente, viajaram milhares de quilômetros. Eram estrangeiros de uma terra muito distante, eles viajaram milhares de quilômetros para vir dar honra e glória ao menino Jesus, ao verbo que se fez carne, mas aqueles escribas e fariseus que estavam a 10 quilômetros de distância não foram lá honrar o menino. 10 quilômetros. 10 quilômetros. E eles não foram lá. A indiferença, conhecedores da promessa, conhecedores da palavra. Pessoas experimentadas na palavra, conheciam muito mais do que nós, mas eles não se importaram em ir lá, ver o cumprimento da promessa, ver o Messias. Mostraram toda a indiferença. A profecia diz isso aí, acabou. Existem várias formas de reconhecer Jesus. Reconhecer. O Herodes, o louco, o tirano, reconheceu Jesus como uma ameaça e precisava ser
exterminada. Tanto é que quando ele chegou à conclusão que ele não teria a informação precisa de onde e qual a idade, aonde encontrar o menino, o que fazer, ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Todos. Tanto em Jerusalém como em todas as circunvizinhanças, mandou matar todos, porque era uma forma de não deixar escapar. Só que José já havia fugido para o Egito com Maria e com o menino. Então, Herodes reconhece Jesus como uma ameaça, como algo que precisava ser tirado com ódio, porque poderia tomar o seu trono. Então, a criança que nasceu, de repente daqui a 30 anos ele vai sentar no meu trono, eu vou mandar matar agora. Ódio, rejeição, total rejeição. Outra forma de reconhecer Jesus é com a indiferença dos escribas e fariseus. Se cumpriu a promessa, não é que o profeta estava certo, rapaz, aconteceu. Continuar minha vida, meu empreguinho aqui e pronto. Indiferença. Conhece, sabe da existência, sabe o que significa, mas é indiferente. E existe outra forma de reconhecer Jesus, é essa que nós estamos praticando aqui. Adorando, rendendo honra e glória e reconhecendo que é o nosso Senhor e o nosso Salvador e que fez um sacrifício único por nós. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos vivendo como mortos-vivos, mas nos esquecemos que Ele é a ressurreição e a vida. Essa palavra já gerou vida no meu coração. E nós passamos por aflições, nós vivemos aflições, nós esfriamos na fé, porque são as coisas boas que nos tiram da presença, como eu já falei. Mas esquecemos que o Senhor Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Cumprindo a palavra de Isaías, que falou que o pavio que fumega não se apagará, nem lançará fora a cana trilhada. Ou seja, está apagado, está detonado, mas Ele veio para gerar vida. E Ele veio para recuperar, não para lançar fora. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o significado do Natal. Não importa se é 25 de dezembro, não importa qual é a data, não importa comida, não importa bebida. Espírito natalino, isso não existe, isso é cultura, isso é comércio. Mas importa é que Jesus nasceu. Só que quando José chegou lá em Belém, vindo de uma longa viagem, porque José morava em Nazaré, era ao sul da Judéia, e Belém ficava ao norte da Judéia, pertinho lá da capital de Jerusalém. Então fizeram uma longa viagem por causa do recenseamento, tudo preparação de Deus, tudo propósito de Deus, né? O imperador César Augusto resolveu saber quantas pessoas haviam sob o seu reinado, né? Sobre o seu império. Então ele fala, faz um recenseamento, cada um que se aliste na sua própria cidade. José, como era da linhagem de Davi, José que era o descendente de Davi, ele vai com Maria grávida para essa jornada, essa longa jornada. Então eles chegam lá, completaram-se os dias de Maria, e a cidade estava lotada, não havia lugar para eles se acomodarem, tudo propósito de Deus, tá? E eles vão para uma estrebaria, um curral, no lugar onde os animais ficavam. E ali Maria deu à luz. Mas eu te pergunto, qual é o lugar certo para um cordeiro nascer? Não é numa casa. Um cordeiro não nasce numa maternidade. Um cordeiro nasce no lugar dos animais. O cordeiro nasce na estrebaria. Ali nasceu o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Ali nasceu o Cordeiro de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Tem lugar no seu coração para Jesus nascer?
Será que existe um lugar separado no nosso coração para Jesus? Para o Cordeiro de Deus? Ou será que a nossa vida é tão corrida, né? O nosso dia a dia, ele é tão corrido, são tantos compromissos, são tantas preocupações, que nós acabamos nos esquecendo de Jesus. Tem dia que é complicado, tem semana que é complicada. Eu vivi essa semana, uma das semanas mais complicadas da minha vida. Tanto, né, na área social, quanto na área profissional. Foi uma das semanas mais complicadas da minha vida. Mas, quer saber? Não falta lugar para Jesus. Não pode faltar. Jesus tem que ser o centro, Jesus tem que ser o principal, Jesus tem que ser a prioridade. Precisamos priorizar Jesus. Nós precisamos priorizar o sacrifício da cruz. Precisamos priorizar aquele momento que foi o momento pelo qual o Senhor veio, o Cordeiro de Deus. Aquela Páscoa foi a verdadeira Páscoa, porque todas as outras antes daquela foram atos proféticos, onde o Cordeiro era sacrificado. Desde o Egito, onde o Cordeiro era sacrificado, ali simbolizava Jesus. Era um ato profético que apontava para o sacrifício da cruz. Tanto é que Jesus foi crucificado tomando o lugar de um ladrão, de um agitador. A lei proibia de crucificar qualquer pessoa durante a Páscoa. Mas Jesus foi crucificado na Páscoa porque ele era o Cordeiro de Deus que tinha que ser sacrificado. Tudo era propósito do Senhor. E naquele momento ali em que Jesus está pendurado na cruz, os seus últimos momentos de vida, havia com ele duas pessoas, dois homens, condenados à morte também, porque a crucificação não foi só para Jesus, não foi só aquele momento, era uma prática do Império Romano. Muitos eram condenados à morte por seus crimes, por suas violações, e havia vários tipos de morte. A morte de cruz era a pior de todas elas, era a pior sentença de morte. E Jesus foi sentenciado de morte por aclamação do próprio povo. Porque Pilatos colocou ali, diante do povo, Jesus e Barrabás. E o povo escolheu libertar Barrabás, absolver Barrabás dos seus crimes, e condenaram Jesus no lugar de Barrabás. Mas Jesus estava ali pendurado naquela cruz, e havia ali dois ladrões, que toda a história indica que eram comparsas de Barrabás, porque era para os três serem crucificados. E aqueles dois homens ali, um começou a escarnecer de Jesus, como a Bíblia fala: você não é o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E as pessoas começaram a indagar e a questionar: não é você que curou, que libertou, que ressuscitou, por que você não salva a ti mesmo? Pensa bem, se você estivesse lá, será que você não ia fazer a mesma pergunta? Eu faria. Jesus vem fazendo coxo andar, fazendo mudo falar, fazendo surdo enxergar, fazendo surdo ouvir e cego enxergar, ressuscitando mortos, como foi o caso do Lázaro, como foi o caso da filha de Jairo. Jesus curou diversas enfermidades. Diz a palavra do Senhor: se todas as coisas que foram feitas por ele fossem escritas, nem o mundo inteiro conseguiria conter os livros que seriam escritos por ela. É claro que isso é uma fantasia, mas é uma forma de dizer que muitas coisas que Jesus fez não estão escritas. Como é que esse homem se deixa ser capturado, se deixa ser maltratado, espancado, zombado e pendurado numa cruz, com tanto poder? Eu faria essa pergunta. Puxa, tá fazendo o que aí, cara? Tu pode sair daí. Pensa bem, eles não estavam fora da razão. E aquele ladrão também não estava fora da razão, porque ele começa a falar: você não é o cara que realizou tantas coisas, por que você não desce dessa cruz? Mas um outro, ele olha e fala: cala a tua boca, porque nós merecemos estar aqui.
nós fizemos por onde está aqui, mas esse homem é um inocente. E ele vira para Jesus. Essas palavras daquele homem, que a Bíblia nem fala o seu nome, elas são uma das maiores demonstrações de fé de toda a Bíblia. Porque aquele homem, nos últimos momentos da sua vida, condenado à morte, já não tinha mais jeito. Ele fala para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem estava arrependido da sua vida de pecado, ele estava arrependido da sua vida de crimes, ele reconhecia a sua condição pecaminosa, ele reconhecia que aquela condenação era justa para ele, e que na vida humana, na vida terrestre, ele já não tinha mais chance. Mas ele também reconhecia que do lado dele estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Ele reconheceu Jesus, o Senhor da glória. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, o seu último fôlego, nas suas últimas forças, ele fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Reconhecimento, reconhecer que o Senhor é o Senhor, não importa a luta, não importa a condição, não importa a situação, não importa se nós estamos à beira da morte ou à beira da falência. Reconhecer que nós vivemos o que merecemos por causa do nosso pecado, por causa da nossa falha, por causa da nossa injustiça, mas que acima de tudo existe um Deus que pode todas as coisas, e que a nossa vida nessa terra, ela é passageira, é como o vapor de uma panela, passou, mas a eternidade, aonde nós vamos viver a nossa eternidade, isso depende de como nós enxergamos o Jesus, o menino Jesus que nasceu e que foi posto naquela manjedoura. Como nós enxergamos Ele, como nós reconhecemos Ele, qual é nosso sentimento e a nossa reação diante dEle. Ódio, indiferença ou reconhecimento da sua nobreza, da sua realeza, do seu senhorio. Sabe, queridos, quando aquele rei odiou Jesus, quantos ainda odeiam Jesus até hoje? Quantos? Jesus foi a figura mais paradoxal de toda a humanidade, de todos os tempos, porque até quem não reconhece Jesus, reconhece Jesus. Entende isso? Até a ciência, quando descobre lá um osso de um animal que viveu lá e vai lá fazer o teste de carbono, não, esse osso aqui pertenceu a um animal que viveu tantos anos antes de Cristo. Cristo é o parágrafo, é o ponto de referência da história da humanidade, é o ponto parágrafo. Até quem não acredita, reconhece. Quantos ainda odeiam Jesus? Quem odeia alguém que já morreu? Quem odeia Hitler, por exemplo? Quem odeia, quantos tiranos que já existiram, quantos imperadores? Ninguém odeia, porque o cara já morreu, acabou. Mas quantos ainda odeiam Jesus? Sabe por quê? Porque Ele vive. Por isso, Ele ainda gera esse tipo de sentimento. Muitos odeiam, muitos rejeitam, muitos se fazem indiferentes e muitos buscam, adoram, como nós estamos aqui nessa noite. Jesus vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós vamos fazer nessa noite um ato profético. Assim como muitos foram feitos, creia nos atos proféticos, porque a Bíblia está repleta deles. Eu quero que você nesse momento pense, qual é o teu sonho? Qual é o sonho que você tem? O que você quer realizar ainda esse ano? Faltam poucos dias, faltam 6 dias.
Mas em 6 dias o Senhor construiu a terra aonde nós habitamos. 6 dias de criação. A terra era sem forma e vazia. 6 dias depois era esse planeta maravilhoso, cheio de vida, né? Tudo foi. Nós tivemos aqui há pouco tempo, né, uma programação, um evento aqui que falamos sobre a criação, e houve 6, 7 pregadores aqui falando sobre a criação, né? Tudo que Deus fez foi em 6 dias. O que Ele não pode fazer na sua vida também nesses 6 dias? Não há limites para o poder de Deus. Mas você não precisa sonhar só para os próximos 6 dias, não. Para o próximo ano, por exemplo. Não precisa ir muito longe. Faça só para o próximo ano. Ano que vem a gente faz outro ato profético. Qual é o teu sonho para esse ano de 2023? Eu quero estabelecer a minha vida ministerial. Amém. Eu quero comprar uma casa. Eu quero reformar a minha casa. Eu quero trocar o meu carro. Qual é o teu sonho? Eu quero voltar a estudar. Eu quero engravidar. Qual é o teu sonho? Talvez o teu sonho seja mais simples ou mais complicado. Eu quero ter paz na minha vida. Eu quero recuperar o meu filho que está perdido, a minha filha que está perdida, o meu marido, a minha esposa. Qual é o teu sonho? O que você sonha que só Deus pode fazer na sua vida? Só Deus pode te dar a chave, só Deus pode virar a chave que você precisa. Qual é o teu sonho? Eu quero que você pense agora. Vamos ficar de pé nesse momento e você vai começar a falar com Deus agora. Qual é o teu sonho? Eu quero ter força para me dedicar à obra do Senhor, porque eu não tenho. Eu sou muito envolvido com o trabalho, eu sou muito envolvido com a família, eu sou muito envolvido com amigos, eu não tenho força. Talvez você esteja nessa situação. É esse o teu sonho? Então pense no teu sonho agora. Memorize, mentalize aí o que você quer fazer, qual é o teu sonho, aquilo que você quer, e você vai receber aí no seu lugar, você vai receber um pequeno sonho, um doce. E esse doce é um ato profético que nós vamos fazer aqui através desse doce. Você vai se alimentar desse sonho, não agora, daqui a pouco. Você vai se alimentar desse sonho, e esse sonho vai gerar dentro de você a fé que você precisa para alcançar, a fé que você precisa para realizar, para conquistar. Creia nesse ato profético, querido, creia nisso, porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Deus vai fazer coisas grandes nesse lugar, nessa igreja. Talvez o teu sonho seja uma cura, talvez o teu sonho seja uma libertação, talvez o teu sonho seja uma empresa melhor, um trabalho melhor. Sabe, queridos, tenha fé. Ter fé é algo simples que ao mesmo tempo se torna complicado por causa da nossa própria perspectiva da vida, a nossa própria perspectiva das situações. Ter fé, querido, sabe o que é? É você olhar um boi e ver um churrasco. Isso é ter fé. É você olhar uma garagem e já ver ali o seu carro. É você comprar um terreno e já ver a sua casa. Isso é ter fé. É tomar posse, é chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, assim disse Paulo. Trazendo à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Tenha esse momento agora, você e Deus, e pense qual é o teu sonho para o ano de 2023, qual é o teu sonho para esse restante de 2022. E daqui a pouco nós vamos concluir. Aleluia. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu,
que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Aleluia. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Creia, o que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, Na mesa o pão nós vai cremos. faltar. Aleluia, não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou? O novo de Deus chegou. Receba, o novo de Deus chegou. 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 Aleluia. Tenha uma frase em mente, no seu coração: os sonhos de Deus jamais se frustrarão. Os sonhos de Deus jamais se frustrarão. Pensou aí no teu sonho? Pensou aí no desejo do teu coração, na conquista que você quer alcançar? Pensou aí na promoção no seu emprego, no salário mais alto? Pensou aí na recuperação do seu filho? Seja lá o que for, queridos, cada um tem um desafio, cada um tem um sonho. Eu quero que você deposite a sua fé nisso agora. Esse pequeno sonho é uma semente que você vai ingerir ela agora, e essa semente vai gerar dentro de você a fé que você precisa para conquistar
o que Deus tem colocado no teu coração. Como agora o seu sonho, como agora pensando naquilo que você quer alcançar, pensando no que você precisa conquistar, pensando na libertação da sua vida, da sua casa, da sua família, pensando na sua conquista. Pensa aí agora, ingere, pode comer o teu sonho, se alimenta dele, se alimenta do teu sonho agora, porque Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida, porque Deus é um Deus grande, que grandes coisas faz. Não há limites para Deus, não há limites para o poder de Deus, não há limites para o amor de Deus. Adore a Ele, aleluia! O povo de Deus chegou, o novo de Deus chegou, família, pode sonhar, mãe, seu filho vai voltar, pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar, promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus chegou, o novo de Deus. Receba essa palavra profética na sua vida, o novo de Deus. O novo de Aleluia. Deus chegou, o novo de Deus, eu creio, o novo de Deus chegou, Aleluia! o novo de Deus chegou. Aleluia! Adore a Ele, aplauda o nome dEle, celebre a Ele, aleluia, aleluia. Talvez essa noite tem alguém aqui entre nós que, a partir desse momento, a partir dessa palavra, reconhece que não tem dado o devido reconhecimento ao Senhor Jesus. Não tem dado a Ele a prioridade, não tem dado a Ele, né, o momento que precisa dar, a honra que precisa dar. Então, se você se sente assim nesse momento, eu quero te convidar aqui na frente. Venha renovar a sua aliança com o Senhor, venha dar a Ele a honra e glória devida ao seu nome. Venha dar a Ele a honra e glória devida ao seu nome, não se envergonhe. Venha renovar os seus votos ao Senhor. Finalize esse ano alinhado com a vontade de Deus. Finalize esse ano alinhado com o Senhor Jesus, dando a Ele a honra e a glória devida ao seu nome. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer renovar os seus votos com o Senhor? Tem mais alguém que quer renovar a sua aliança com Deus e fazer um voto de um ano diferente, um 2023 na presença do Senhor? Amém. Fecha os teus olhos, estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar. Pai querido, aqui está a tua filha, ó Deus, que nessa noite reconhece, Pai, reconhece a tua soberania, reconhece, Pai, que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que não há outro senão a Ti somente. Deus, vem agora, Pai, renova a Tua aliança com a Tua filha, renova com ela, Pai,
os momentos de intimidade e de comunhão, que ela possa ter lindas revelações da parte do Senhor, que ela possa sentir a Tua presença, Pai, nos lugares onde ela menos imagina, que ela possa ser alcançada pelo Senhor em todo o tempo, que ela possa ser abraçada pelo Senhor, que ela possa se sentir amada pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, se revela a Tua filha, Pai, em sonhos, se revela a Tua filha em revelações, se revela a Tua filha em visões, ó Pai. Deus, se revela a ela e caminha ao lado dela, Pai. Esse é o desejo do seu coração, esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Aplauda a Ele, aplauda ao Rei da Glória. Aleluia. Pode se assentar por um momento. Eu quero chamar o pastor Fabiano aqui. Tem um recado aqui do pastor Vitor. Pastor Fabiano, ele vai passar algumas informações e logo nós vamos ter o nosso momento de oferta. Vai separando também o seu dízimo, a sua oferta. Se você vai fazer um Pix, você já tem aí as chaves. Sabe, Malaquias 3,10 fala: trazei à casa do Senhor todos os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento na minha casa. Essa igreja tem muitos desafios, mas Deus tem suprido todos eles. Amém, queridos? Pastor Fabiano. Glória a Deus. Você que já separou aí seu dízimo, sua oferta, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Lembrando aí que quem quiser fazer Pix, tá aqui, Pix. Pode ser através do e-mail ou telefone, ok? Você que já separou aí, levante para o alto. Levante para o alto seu santo dízimo, a sua oferta. Feche os olhos. Ore comigo assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, o meu melhor, o teu santo dízimo, aquilo que o Senhor proveu, aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Eis aqui a tua parte, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, como meu amor e como prova da minha fidelidade, abra as janelas do céu, derrame sobre a minha vida a maior abastança, Senhor. Enche os meus celeiros, meu Pai. Farta a minha casa, Senhor, de bênçãos, de amor e de prosperidade, em nome de Jesus. Continue orando. Permita que eu ore por você, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, os teus filhos que saíram das suas casas, que vieram aqui para te adorar, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome e agradecer ao Senhor Jesus pelo seu nascimento, pela sua entrega, pela sua vida, pelo seu sangue, por cada um de nós, Senhor. Porque se estamos aqui hoje, meu Pai, glorificando e exaltando o teu santo nome, é porque o Senhor cuidou de nós, Senhor. É que o Senhor nos deu o fôlego de vida, Senhor. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, e te bendizemos. Abençoe aqui, Senhor, cada família aqui representada. Continue abençoando, prosperando, fazendo com que cada um, meu Pai, seja bênção nessa terra. Porque eis aqui, Senhor, os provedores da tua casa, Senhor. E é por eles que nós estamos aqui hoje, Senhor. Abençoe, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Venham com alegria, venham adorando a Deus. Onde era tristeza se verá, a dupla honra me ornar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar, todos juntos. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio.
Glória a Deus.